É uma satisfação poder abrir o ano letivo, estar aqui diante de tantas professoras e tantos professores que são colegas meus, são companheiros de luta e companheiros da educação. Além de ser professor doutor, eu sou professor de jovens e adultos. Trabalho, inclusive, com o público jovem e adulto. Na próxima sexta-feira eu tenho aula, inclusive, com o público jovem e adulto na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Vocês talvez não conheçam Chapecó, é a terra da Chapecoense, né? Até então o pessoal não conhecia Chapecoense, conhecia os frigoríficos e tal, né? Mas fica lá na fronteira, quase na fronteira com a Argentina, na divisa com o Rio Grande do Sul. Por isso o meu sotaque, ele não é carregado, não tem a influência do litoral, mas mais a influência da região que é próxima ao Rio Grande do Sul, sotaque um pouco mais agauchado, vamos dizer assim, né? Então, a gente, desde maio, nós temos dialogado com a equipe toda do Departamento de Educação de Jovens e Adultos. Foi uma sugestão da professora Marise Ramos, que me orientou, supervisionou no pós-doutorado no ano passado, e que, a partir da professora Marise, né, tive a possibilidade de ter contato com essa equipe, e a partir daí a gente vem dialogando para pensar a educação de jovens e adultos e contribuir com a reflexão teórica. A gente teve alguns momentos no ano passado, né, inclusive uma formação com professores de formação inicial e continuada, professores de FIC, e havia uma expectativa também que a gente tivesse esse momento aqui com o conjunto dos professores do departamento. O tema para esse momento, né, nós estávamos dialogando, por isso que a Branca colocou dois temas, né, porque o meu tema de pós-doutorado foi pensar a educação de jovens e adultos no contexto das políticas internacionais, das políticas públicas e influência dos organismos internacionais. O meu pós-doutorado foi feito uma parte no Brasil, uma parte no México, e no México eu tive a possibilidade de estudar a educação de jovens e adultos e educação profissional. Então a gente estava, a partir desse diálogo, né, na definição do tema como uma possibilidade, mas também como uma demanda que vem da equipe, no grupo currículo, e também imagino que é uma demanda da equipe de educadores, pensar um pouco as metodologias para a educação de jovens e adultos, né? E, nesse caso, pensar a educação de jovens e adultos integrada. Esse termo integrado, eu acho que vocês já, em algum momento já tiveram contato com ele. Ele carrega consigo uma série de significados. Pensar a educação de jovens e adultos integrados significa pensar não só no contexto, eu sou professor de Proeja, uma educação de jovens e adultos que está vinculada à formação técnica, mas uma educação de jovens e adultos que se vincula à vida, ao cotidiano, ao mundo do trabalho, às questões que são mais emergentes para os educadores, mas principalmente para os educandos e para a comunidade. Então é nesse sentido que a gente vai dialogar aqui. Pensar a educação de jovens e adultos, claro, com uma matriz aqui que a gente vai identificando ao longo da nossa conversa, que é a matriz do currículo integrado, que hoje no Brasil a gente ouve mais falar do currículo integrado no contexto do ensino médio integrado, mas na educação de jovens e adultos se vincula também ao ensino fundamental. A gente avançou bastante, tem bastante experiência no Brasil em andamento do currículo integrado para adolescentes e jovens. Avançou também algumas experiências para jovens e adultos. Mas eu diria que hoje o grande desafio é pensar a educação de jovens e adultos integrada no ensino fundamental. E nesse sentido, inclusive antes de ter contato com a Prefeitura de Santo André, já tinha tido contato com experiências que me mostravam que a Prefeitura de Santo André vinha fazendo um esforço grande para que pudesse avançar nesse sentido. Quando a gente pensa em metodologia, e eu sou professor, vocês são professores e professoras, geralmente a gente tem aquela perguntinha, né, que é como fazer. Inclusive, durante os processos de formação,
vem as pessoas para fazer formação com a gente, faz o processo de conceituação, teorização, e a gente como professor sempre fica pensando, mas como é que eu faço para que isso, que é a tal transposição didática, como é que eu faço para que isso chegue lá na sala de aula, lá com os meus educandos? E por vezes, esse como, ele é tão latente que a gente às vezes até acha que nem sempre a discussão conceitual, ela deveria ser tão extensa. A gente já quer partir direto para essa parte. Inclusive, no meu caso, eu tenho sido convidado para participar, fazer formação em várias partes do Brasil, e as pessoas já me dizem, né, eu queria convidar o senhor porque o senhor trabalha com educação de jovens e adultos, pesquisa, escreve sobre currículo integrado, mas eu queria que o senhor viesse aqui dizer para a gente como é que a gente pode efetivar a educação de jovens e adultos integrada. Então, o como é algo que é muito presente, que se espera muito de que o professor, o palestrante, diga de alguma maneira como. Eu não vou deixar de dizer como, mas eu queria, antes de dizer como, refletir para além do como. Essa metodologia serve para que propósito? Serve para que sociedade? Para que modelo de sociedade? A que interesses? Quais as disputas estão colocadas quando eu coloco em prática esta metodologia? Quais as concepções de mundo de educação se explicitam quando eu coloco em prática essa metodologia? Então eu diria que, antes do como, é preciso pensar a partir de que concepção a gente quer fazer. E aí a pergunta seguinte e ela que já foi falada um pouquinho aqui no início, qual é a concepção de educação de jovens e adultos de Santo André, ou da Prefeitura Municipal de Santo André? Qual é a concepção? Ela está explicitada? Está clara? Está dita? Eu acredito que sim. Sempre existe uma concepção, ou mais de uma concepção que orienta. Inclusive o nosso trabalho, lá em sala de aula, com nossos educandos, a gente às vezes não reflete sobre ela, não compreende que é uma concepção que está embasando, mas todos nós estamos orientados por concepções de educação, por perspectivas educativas. Nem sempre a gente explicita. E nesse caso aqui em Santo André, um desafio bastante grande é que está se explicitando a concepção. Está se deixando clara qual é a concepção. E a concepção deixa claro qual é a perspectiva, qual é a visão de mundo que a equipe que está diante da prefeitura hoje tem em relação à educação. Mas isso não é porque necessariamente essa equipe que está diante da prefeitura, ela é aquela que inventou a concepção, não é dela. Essa concepção é muito mais ampla. Qual é a concepção? Deve ter ouvido falar em algum momento que a concepção de educação de jovens e adultos que a prefeitura vem trabalhando nesses últimos tempos, ela tem o trabalho como princípio educativo. Você já deve ter ouvido falar do trabalho como princípio educativo. O que significa ter uma concepção que tem o trabalho como princípio educativo? Significa a gente entrar num debate que aí, aquilo que o secretário vinha apontando no início, da importância da filosofia, é um debate filosófico, que aí vocês vão dizer, você não estava aqui para dizer o como, e aí já está entrando eu direi o como a partir dessa reflexão. Ou pelo menos vamos refletir juntos sobre o como a partir dessa concepção. O trabalho como princípio educativo significa que o trabalho é um elemento central da concepção de educação de jovens e adultos do município de Santo André. E o trabalho aqui não é o trabalho que tem uma dimensão única. É um trabalho que tem uma dupla dimensão. Porque isso, inclusive, se explica, se mostra no nosso cotidiano. Vocês todos aqui, estão aqui hoje porque tem muito interesse em formação. Esse interesse que vocês têm por formação
que eu tenho por formação, que todos nós temos por formação, ele tem a ver com a nossa dimensão, a nossa compreensão de que nós estamos em constante aprendizado. Somos seres incompletos, inacabados, estamos em constante aprendizado. E, portanto, a gente precisa, é importante que a gente reflita e aprenda sempre para melhorar o nosso trabalho. Então, vocês estão aqui porque existe algo além de uma simples obrigação, existe algo humano, que é a dimensão ontológica, que é o desejo do ser humano de ser mais, que é o desejo do ser humano de encontrar explicações para os fenômenos e tentar compreender melhor a sociedade em que ele vive. A ontologia é algo que acompanha o ser humano e é independente do seu processo de escolarização. A ontologia é a busca de encontrar respostas que não são necessariamente respostas para responder a um fim imediato, a satisfação biológica. Pode ser para a satisfação da cultura, da arte, de outra dimensão. Então vocês estão aqui hoje, e à medida que a gente está fazendo esse trabalho aqui, essa reflexão, a gente está exercitando a nossa dimensão ontológica. Mas vocês também estão aqui hoje porque vocês são trabalhadores da educação. São professores que são concursados e que têm uma jornada de trabalho e que a formação, estar aqui, faz parte de uma das atribuições que é própria do seu ofício, do nosso ofício, que é estar aqui. Então vocês estão aqui também porque tem uma dimensão histórica. Então, nossos educandos, jovens e adultos, e esse é o grande dilema da educação de jovens e adultos, é que a dimensão histórica do público jovem e adulto faz com que, constantemente, como a água, eles escapam entre os nossos dedos. Nós criamos todas as estratégias possíveis, nós tentamos, inclusive, pensar novas metodologias, inovar pedagogicamente, fazer atividades lúdicas. Nós temos toda uma forma de acolher, mesmo assim a gente não consegue segurá-los na escola, na sala de aula. E a principal razão pela qual isso acontece é porque a dimensão histórica do público jovem e adulto, assim como a nossa, ela está latente, ela está o tempo todo disputando com a gente, porque é preciso sobreviver. E entre sobreviver, cuidar da família e ir para a escola, se tiver que largar alguma coisa, vai largar a escola. E a escola não é deixar a escola, não é uma evasão, né? É uma ausência que, num outro momento, quando for possível, vai retornar à escola. Então o público jovem adulto vai e volta, porque a dimensão histórica o tempo todo está fazendo com que esses jovens e adultos façam esse movimento. Numa sociedade em que as desigualdades são enormes, e que a exploração do trabalho é enorme, essa dimensão histórica ela é muito forte e faz com que a gente tenha grandes dificuldades de manter o público jovem e adulto na escola. Nem sempre também a escola trabalha com esse público jovem e adulto a dimensão ontológica. Nem sempre ela consegue explicitar no seu processo formativo essa dimensão da criação, a dimensão do fazer por gostar. Porque o público jovem e adulto tem, muitas vezes também, quando chega na escola, uma perspectiva muito imediata. E aí é preciso, ao longo do processo, ir trabalhando com essa outra dimensão, que é a dimensão ontológica. Quando a gente pensa que a educação de jovens e adultos deve contemplar o trabalho como princípio educativo, a gente pensa que deve contemplar a dimensão histórica, não pode negar que esse público está chegando, que vem à escola com demandas imediatas, que são, sim, do mercado do trabalho, da sobrevivência. Não dá para negar isso e a gente tem que compreender que essa é uma condição, mas a gente não pode ficar limitada a ela, porque ficar limitada a ela é empobrecer, é amesquinhar o conhecimento. A gente precisa avançar para a construção do conhecimento, considerando que público jovem e adulto
ele tem a dimensão ontológica que precisa ser explicitada, trabalhada, que precisa estar presente na dinâmica do currículo. Então, quando a gente fala isso, a gente fala que a dupla dimensão do trabalho é que deve orientar o trabalho com o público jovem e adulto. Quer dizer, não é só para atender demanda imediata de sobrevivência, é para pensar a escola também como um espaço de criação, de fruição, de outras possibilidades. É uma perspectiva que vem de longa data, que tem como horizonte a formação integral, formação humana integral. Que o ser humano precisa ser pensado nas suas múltiplas dimensões. Uma formação que ela é omnilateral. O que é esse palavrão omnilateral? Esse é um conceito que busca se contrapor a uma formação unilateral. Esse é um conceito marxista, né, de Marx, que tenta trazer à tona a ideia de que o ser humano precisa ser formado nas suas múltiplas dimensões, não apenas numa dimensão. Uma formação unilateral seria aquela que pensa uma formação específica, só para o vestibular, por exemplo, uma formação só para formar para o mercado de trabalho. Uma formação omnilateral, ela compreende a formação humana e que tem nas suas múltiplas áreas do conhecimento, que tem a dimensão das ciências exatas, das ciências biológicas, tem a dimensão das ciências humanas e que tem a dimensão do conhecimento técnico também. Então, a omnilateralidade significa formação humana integral. Na dimensão ontológica, histórica, como a gente já falamos antes. Essa formação, ela tem como 4 dimensões, né? Que é o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura, como dimensões indissociáveis da formação humana. Ela tem a pesquisa como um princípio pedagógico, o ser humano em constante processo de busca, de compreensão, de tentativa de explicação de fenômenos a partir da pesquisa, que pensa a relação parte-totalidade na proposta curricular. Quer dizer, de que maneira a minha área contribui para o processo mais amplo. Quando a gente pensa que existe uma concepção mais ampla, não significa que ela apaga aquilo que é o conhecimento específico, mas ela toma o conhecimento específico numa relação de interação, de inter-relação, de integração. Ela toma esse conhecimento específico como parte de uma totalidade. Uma totalidade que nunca é sempre igual, uma totalidade que vai se modificando ao longo do processo. Então, não é algo totalizante, é uma totalidade sempre parcial. E a totalidade só existe a partir da parte. O que é a parte? É o conhecimento específico, são as áreas do conhecimento, são o que a gente chama de disciplina, componente curricular, é o conhecimento que cada um aqui tem e cada uma tem. O que é a rede? O que é o município, a rede municipal e o Departamento de Educação de Jovens e Adultos? É a totalidade. E só que o que ele é? No geral, ele é o conjunto. Cada um aqui faz parte do Departamento de Educação de Jovens e Adultos, com seus conhecimentos teóricos e práticos. E nessa inter-relação, de que maneira a gente consegue se enxergar no todo, é que a gente constrói o Departamento de Educação de Jovens e Adultos. Então, a totalidade é aquilo que permite a gente enxergar para além do meu espaço restrito. Um dos problemas da escola hoje é que as partes estão isoladas e trabalham de maneira desconectada, não se enxergam numa totalidade. Não se enxergam, mesmo estando no mesmo espaço, estão distantes do ponto de vista de uma concepção unificadora. A nossa prática, de alguma maneira, ela tem elementos teóricos nem sempre explicitados e que precisam ser explicitados. Então, quais são as referências teóricas que orientam o trabalho de cada um e cada uma aqui? Você pode dizer, várias. Essas várias referências teóricas têm coerência entre si? São referências que caminham numa direção? Que perspectivas elas apontam? Se a gente analisar do ponto de vista das concepções escolares
e muitos currículos escolares, o que a gente vê é que nós temos, como se diz lá no Sul, um balaio de gato. Tem concepção para todos os gostos. Aliás, inclusive, tem até uma concepção mais ampla que diz que o bom mesmo é misturar tudo. É fazer tudo, é relativizar tudo e fazer com que... pegar um pouquinho de cada parte. Essa concepção, esse relativismo, né, que alguns chamam de pós-modernidade, que inundou as universidades, que virou moda, né, em muitas delas, e que muitas pessoas acharam que iria ser a salvação da universidade, da escola e da educação dos jovens e adultos. Ela é também uma concepção com uma marca bem clara, inclusive, de mundo. Então, essa mistura pode ser interessante em alguns momentos, mas misturar pode ser perigoso também do ponto de vista de que a gente tá falando uma coisa e fazendo outra. Nem sempre estão bem claras as intenções dessas diferentes concepções. Então, a teoria é fundamental para nos orientar. É claro que a gente não precisa tomar a teoria como algo dogmático, que vai, siga este autor, leia este autor, e é ele que orienta toda a nossa vida como docente e toda a nossa vida, né, em sociedade. Não é algo assim, mas de que maneira esse autor e um conjunto deles vai dando coerência e vai ajudando a perceber a minha prática cotidiana lá em sala de aula. A teoria, ela ajuda a compreender a prática, e a prática, de alguma maneira, ajuda a refletir teoricamente e avançar teoricamente. É fundamental, nessa perspectiva, a não hierarquização do conhecimento ou fragmentação entre técnica e geral, exatas e humanas. Então, quando a gente pensa na formação humana integral, a gente não está fazendo esse processo que aqui em São Paulo, inclusive, na rede estadual, me parece, né? Posso estar com informação errada, mas que se fez aí, né? Fazer a separação e dizer agora essa área é mais importante. Então, as provas da OCDE, né, que é um organismo internacional que hoje está tentando dominar o discurso educativo, a prova PISA apontou que nossos educandos têm dificuldades em português e matemática. Então agora a gente vai abolir da escola, ou pelo menos vai deixar só uma parte pequena, mas vai tirar as outras que não são tão importantes. Então tira lá a geografia, tira a biologia, né, deixa português e matemática, porque o problema é português e matemática. Na minha perspectiva, isso é empobrecer o conhecimento. Isso é empobrecer a escola. Isso é fragmentar a escola e, inclusive, gerar campos de disputa entre educadores, né? Começam a disputar, como se o problema fosse o professor de matemática, que é muito glutão. Ele quer tudo para ele. A professora de português que sempre quer mais aula, né? Quando, no fundo, há uma concepção mais ampla que está orientando o processo e que, na verdade, vem mesmo para fragmentar. Isso é fragmentação do conhecimento, isso é contrário à concepção que a gente está colocando aqui. Então, a mesma coisa quando a gente pensa a formação técnica nos cursos, né? Tem professores aqui de cursos FIC, pensar que ou é formação técnica, ou forma para o mercado de trabalho, ou forma para a vida, né? Ou essa coisa de ficar tendo aula de história junto com aula de pintura, né? Não dá certo. O cara tem que formar só para a parte técnica. Então, essa separação, esse dualismo, ele de alguma maneira traz uma perspectiva que é de fragmentação, porque o conhecimento, ele não é fragmentado. Nós, historicamente, fomos fragmentando, né? E, nesse sentido, essa fragmentação, hoje, ela interessa a muitos setores, especialmente essa que tira essa dimensão do conhecimento mais amplo, que ajuda a refletir teórica e criticamente sobre o cotidiano.